o quanto esperar fudeu o nosso ano. Eu já vi como ficar, vamos aguardar ver o posicionamento, acabou com a nossa trajetória. Mas até para falar sobre essa paciência e o MV Franceschini falando que a gente é emocionado, cara, pode me chamar de emocionado, mas eu acho que quando você começa o ano da maneira errada, você aumenta as chances das coisas darem errado. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo teve um 2023 tão desastroso que, na minha opinião, forçava o Flamengo a ter um início de ano muito mais operante no mercado do que ficar aguardando. Só que isso, é claro, vai de encontro com o próprio título da matéria, porque fala que o Flamengo não quer pagar valores exorbitantes que os clubes estão pedindo. E eu estou fechado com o Flamengo. Só que a minha grande crítica nesse momento não é o Flamengo simplesmente falar, não, o Léo Ortiz está caro, vou esperar. Cara, esse lance de esperar é 50-50, é uma roleta russa, irmão. Ou o outro lado vai ceder, ou ele não vai ceder e você vai ficar sem o jogador. E aí você está vendo a janela aberta, você está vendo que os outros clubes estão investindo pesado, que foi uma outra coisa que o Braz falou ontem, com o número de SAFs aumentando dentro do Brasil. Todas as equipes estão investindo pesado, e não necessariamente os jogadores que essas equipes estão investindo, eu gostaria de ver no Flamengo. Por exemplo, o Palmeiras contratou um atacante, Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, que eu nem acho bom jogador. Não queria ele no Flamengo. Só que a grande questão é, se você ficar nessa de Léo Ortiz, Léo Ortiz, Léo Ortiz, e ficar esperando o Flamengo achar que o Bragantino vai uma hora falar, não, beleza, vamos diminuir o valor, eu acho isso errado, cara. Eu acho que você está colocando e depositando todas as suas fichas em um único nome. E aí você pode me chamar de emocionado. Eu só estou tentando cobrar com que as coisas sejam feitas de formas corretas. Por quê? O mesmo Braz falou ontem que ele vai conversar com o Tite para entender o quanto pode esperar pelos reforços. Então, na minha concepção, em cima do que ele disse, é como se ele só fosse iniciar uma conversa com um zagueiro plano B se a hora que o Léo Ortiz for descartado. E, cara, desculpa, eu não consigo levar isso a sério. Porque, sinceramente, o Flamengo já tinha que estar mapeado uns 3, 4 jogadores daquela função e já tinha que estar apalavrado ou bem encaminhado com pelo menos uns 2 ou 3 desses. Por quê? Porque se o Léo Ortiz não acontecer e o Léo Ortiz é o plano a gente tem que contratar, cara. É um setor carente. E a gente viu que nos anos anteriores o Flamengo foi esperando, e na temporada passada a gente fechou só com o Gerson na primeira janela. Ficou ali com o pré-contrato do Rossi, mas só fechou com o Gerson. E o Flamengo tinha muito mais carência do que apenas um volante /meia. Então é nisso que não é a minha questão de ser emocionado ou não. Eu sei que a janela abriu agora, mas o De La Cruz chegou antes do ano virar. Ué, então você tem que esperar a janela abrir para contratar? Não. Isso não é ser emocionado. Isso é cumprir um planejamento. E se o Flamengo ficar esperando muito, eu temo que a janela seja tão ruim que vai forçar a gente a fazer uma janela forte no meio do ano e a gente sabe o quanto isso também é uma incógnita. Porque o jogador vai chegar no meio de uma temporada, a gente pode estar trazendo jogador da Europa, certo? Jogador que vai ter disputado uma temporada inteira, não vai ter férias, e isso pode ser muito decisivo para ele começar rendendo. Então é por isso que eu cobro essa velocidade. Não é porque eu sou emocionado, mas é porque eu conheço o meu povo. Eu já vi o quanto esperar fudeu o nosso ano. Eu já vi como ficar... vamos aguardar ver o posicionamento, acabou com a nossa trajetória. E foi determinante. Pode ter certeza disso. Então, é por isso que eu concordo, o Flamengo não tem que ceder a nenhum adversário os valores, mas o Flamengo também não pode ficar à mercê desse único jogador. Precisa ter alternativas. E a falta dessas alternativas é que estão me incomodando. Não é que eu sou emocionado. Eu só quero um ano começando da maneira correta, porque eu acho que quando as coisas começam bem, tendem a continuar bem. Quando você começa errado, irmão, é igual um relacionamento. Se na primeira semana tu já traiu a mulher que tu acabou de começar a namorar, irmão,
Não vai dar certo, pô. Não tem por que dar certo, porque você já está começando errado. Então, essa é a minha opinião. Pode me chamar de emocionado, eu estou tranquilo, porque o meu posicionamento vai ser mantido do início ao fim. E é bem por aí. Meu ponto quanto a isso. Não tão desesperado quanto o do Cleiton. Eu vou tentar trazer uma outra visão aqui. Eu concordo, em parte, com o que o Cleiton fala e entendo. A gente percebe aqui no chat aqui, né, que a gente já foi penalizado em virtude dessa falta de planejamento do Flamengo, em virtude deles colocarem todos os esforços em poucos ou únicos jogadores e a negociação não se confirmando, ter atrapalhado o ano de 2023 do Flamengo. Então, pelo fato se nós analisarmos aqui, do passado, faz com que esse receio, esse medo seja cada vez maior. E uma das coisas que eu compartilho com o Cleitinho de pensamento é o fato de não dar credibilidade a essa atual diretoria do Flamengo. De não dar credibilidade ao departamento de contratações e de scout do clube. Não consigo enxergar. Temos que ter de 2 a 3 jogadores mapeados. Temos que colocar um plano A, um plano B e um plano C. O Flamengo, muitas das vezes, coloca todo o esforço e foca apenas no plano A, e quando o plano A acaba não se confirmando, você acaba ficando, né, de calças arriadas. Então, esse é o grande receio do Cleiton. Porém, o que o Flamengo fez com a contratação do De La Cruz foi passar a todos no mercado nacional e internacional o poder financeiro que o Flamengo está e que ele alcançou. Você contratar um jogador de forma à vista, isso são poucos clubes que têm essa capacidade. São poucos clubes que realizam uma operação dessa magnitude. Vamos pegar aqui, vamos voltar no tempo e vamos analisar. As vendas que o Flamengo fez, a maioria delas tem um parcelamento. João Gomes foi uma venda maravilhosa, mas o clube não desembolsou de forma à vista o pagamento do João Gomes, igual a gente brinca aqui. Não passou no Pix o pagamento do João Gomes. Por quê? Isso acaba entrando, já é algo habitual no cenário do futebol nacional. Quando o Flamengo vem e deposita, né, a multa, o valor cheio, de forma à vista, junto ao River Plate, para adquirir o De La Cruz, você passa uma mensagem ao mercado de que o cara está podendo. O cara tem muito. E quanto mais tem, mais as pessoas querem te tomar. E aí, quando eu digo isso, eu me refiro aos clubes, aos empresários e aos jogadores. Tudo no Flamengo leva à inflação, leva a um aumento de preço. Infelizmente, o ônus de termos alcançado um patamar financeiro muito diferenciado dentro do mercado sul-americano. Posto isso, Cleitinho, a janela abriu agora, eu entendo que a gente tem, assim, um certo fôlego ainda para poder começar e trazer. Quando se trata de jogadores bons, leva, sim, um pouquinho mais de tempo, e aí você tem esse entreveiro do empresário junto com o clube, tentar buscar e puxar a corda para o lado para conseguir arrancar a maior quantia de dinheiro necessária, e o Flamengo não pode também ser leviano. O Flamengo está prestes a anunciar aí o débito que o Flamengo tem, né? As dívidas. E as dívidas vêm caindo consideravelmente ano após ano. Nós temos uma dívida muito equacionada, porque hoje 85% da dívida do clube ela é devido ao Profut, que ela está ali já parcelada ao longo dos anos ali, e hoje não faz sentido o Flamengo acabar se descapitalizando para poder quitar essa dívida, porque o desconto talvez não seja tão atrativo. Então, faz sim sentido você ter essa dívida alongada ali, que é uma dívida que hoje ela é irrisória frente ao poder de receitas do clube. Então, está muito bem controlado. Esse é o ponto positivo. Só que o Flamengo não pode voltar ao passado. Fazer contratação a qualquer custo, sair inflacionando ainda mais o mercado, já que está inflacionado quando se trata de Flamengo. Agora, o Flamengo tem que ter outras opções. O Flamengo não pode ficar preso em Wendel e Claudinho.
como foi na janela passada. O Flamengo não pode ficar preso apenas no Léo Ortiz. E essa preocupação do Cleitinho é muito pertinente, e a falta de capacidade da diretoria nos faz, sim, ficar temerosos.